Alô, gente querida. Tranquilão? É isso aí. Voltamos. E depois daquele vídeo inicial para falar sobre como estudar, eu vou resolver a prova do Barro Branco aqui com vocês, tá? Prova que foi no domingo agora. E vou resolver a prova de física nesse vídeo. E logo mais já solto também da resolução de matemática, tá? Principalmente porque teve questão que teve gente que respondeu de um jeito, teve gente que respondeu de outro, enfim. Então, acho que é legal quando você consegue ver e descobrir como é que era para fazer cada questão. Beleza? Então vamos lá. A questão 57 é a questão de movimento uniforme, tá? Professor, mas como é que você sabe que é movimento uniforme? Por causa do gráfico, porque ele relaciona a posição com o tempo numa reta, né? Então, quando você tem posição e tempo e o gráfico desse movimento é uma reta, está fazendo isso aqui, né? É o gráfico que representa isso aqui. Então, isso daqui é um movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, inclusive, porque ele falou aqui, ó, trajetória retilínea, tá? Então a velocidade é constante, característica do movimento, a velocidade é constante. E como a posição aumenta durante toda a trajetória, a velocidade é positiva, tá? Então, V é positivo e constante. Então, letra A, tranquilão. Próximo, né? Uma das motocicletas mais rápidas do mundo tem massa de 182 kg e um motor capaz de imprimir ao veículo uma aceleração de 9,6 metros por segundo ao quadrado. Considerando que essa aceleração foi medida quando a motocicleta se movia em um piso plano e horizontal e era conduzida por um motociclista de massa 68 kg, a intensidade da força média resultante que atuou sobre o conjunto motocicleta-motociclista durante essa aceleração foi de... Então aqui, ó, segunda lei, tá? Segunda lei. Segunda lei de Newton, tá? E aí, então, força resultante é massa vezes aceleração. Você sabe que a força resultante que você quer, ela é a massa, né, do conjunto. Então, 182 que é a massa da moto, mais 68 que é a massa do motociclista, vezes a aceleração, que é 9,6 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui dá 250 vezes 9,6. Então, isso dá 2.400, né? Professor, mas sem fazer conta? Porque se você pensar bem, 250 vezes 10 é 2.500. Então, esse é um número que está muito perto de 2.500. O mais perto é 2.400. Então, sem conta, tá? Rapidão assim. Beleza? Próxima questão. Um automóvel se desloca por uma estrada plana, retilínea e horizontal com velocidade constante. Considerando que a resultante das forças de resistência ao movimento que atuam sobre o automóvel tem a direção horizontal e intensidade de 800 newtons, o trabalho realizado pela força motora desse automóvel em um deslocamento de 200 metros será igual a... Se você for pensar bem, é como se aqui tivesse seu carrinho. Aí a velocidade dele tá para cá, para frente, assim, constante. A força motora, que eu vou chamar de força N, tá para cá também, né? Empurrando o carrinho para frente. E ela é exatamente a mesma em módulo que a força resistiva, que, ó, que a força de resistência, né? Porque a velocidade dele é constante. Então a soma das forças que atuam nele é zero. Ou seja, a força motora é igual à força resistiva, tá? Então o trabalho da força motora é a força motora vezes o deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo da força motora e a linha horizontal. Mas como o carrinho está indo para frente, a força motora está, né, tá na mesma direção de movimentação do carrinho, então a gente vai considerar o ângulo entre a força motora e a horizontal zero. Beleza? Então o cosseno de zero é 1. Então o trabalho, no fim das contas, para a gente vai ficar assim, ó. É 800, porque a força motora é igual à força resistiva, vezes 200 metros, que é o quanto ele andou, né? Então, lembrando que Newton vezes metro é Joule, tá? Então, daqui são 160 mil, né, joules. Ah, professor, mas não tem. Aí você usa o rolê da anotação, né? Então, tá aqui, ó, a vírgula andou uma, duas, três, quatro, cinco casas. Ou seja, 1,6 vezes 10 a quinta joule. Beleza? Letra C. Cara, a prova de física do Barro Branco tava bem tranquilo. Acho que era para compensar a dificuldade que tava a matemática, tá? Então você conseguiu fazer uma prova de física rápida, mas uma prova de matemática que tomava tempo. Beleza, vamos na questão 60 agora.
Então você tem um brinquedo, né, na figura, o carrinho é solto a partir do repouso. Então eu vou fazer dois pontos aqui, ó. Ponto A, da onde o carrinho solta, e o ponto B aqui em cima do loop, tá? Ele parte do repouso a uma altura h em relação ao solo. Se ele parte do repouso, significa que na hora que ele sai do ponto A, ele não tem energia cinética, tá? Então, em cima do ponto A só tem energia potencial gravitacional, porque tem uma diferença de altura entre o ponto em que ele está e o solo, né? Solo, beleza? Então, tem energia potencial gravitacional. Aí, o carrinho desce. Enquanto ele desce, ele está transformando toda essa energia potencial gravitacional em velocidade. Tanto é que, continuando aqui a leitura, ele fala o seguinte: o carrinho, né, parte de uma altura h em relação ao solo, horizontal, desce pela pista até o solo, passa pelo looping de raio 10, ou seja, se o raio é 10, essa altura aqui é o dobro do raio, tá? Então, essa altura aqui é 2 vezes 10, 20 centímetros. Mas eu vou deixar em metro já. 0,2 metro. Beleza. Salta sobre o vão e cai sobre uma rampa. Considerando que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a base do looping está apoiada no solo e que o carrinho passa pelo ponto mais alto desse looping com velocidade 4 metros por segundo, então a velocidade que ele passa nesse ponto é 4 metros por segundo, que não ocorre dissipação da energia mecânica. Ou seja, toda a energia potencial gravitacional do início é igual à energia potencial gravitacional na hora que ele passa pelo looping, afinal tem uma diferença de altura, mais a energia cinética que ele está passando lá também. Então, não tem dissipação de energia mecânica, então tem conservação de toda a energia. Então, isso daqui é a energia potencial gravitacional em B, porque tem uma diferença de altura entre aqui e o solo, mais a energia cinética, afinal de contas tem velocidade nesse ponto. Beleza, isso aqui é mg Hzão, que é a altura que ele partiu daqui. Isso aqui é mg 2R. 2R porque é um raio para cima, né? Aqui está o centro, então raio, essa altura aqui é 2 raios. E a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Beleza, isso aqui, né, a massa vai embora, ela é desprezível, a gente já pode... Desprezível não é que ela é desprezível, né? O problema não fornece a massa, mas mesmo que fornecesse, ela cancelaria aqui, né? Porque você pode botar as massas em evidência e cancelar com esse. G é 10, então eu já vou substituir os valores, tá? 10H 10 vezes 2R é 0,20. Então, 0,20 mais V quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado sobre 2. Então, 10H igual a 2, porque 10 vezes 0,2 é 2, mais 16, que é 4 ao quadrado. 16 dividido por 2 dá 8. Então, 8 mais 2 dá 10. Então, isso daqui é 10H igual a 10. Então, H é 1 metro. Beleza? Parecia difícil, mas é uma questão tranquilinha também, tá? Para mim, a questão mais difícil da prova é essa aqui, que é uma questão teórica, tá? É fácil da gente se perder nela. Mas ela é uma questão de dilatação, então você precisa lembrar que dilatação é calculado dessa forma, né? Ela não tem uma dedução teórica, é um rolê experimental. E aí, ela depende do comprimento inicial, né, do coeficiente de dilatação do material e da variação de temperatura. O enunciado fala o seguinte: um disco metálico de raio R tem um orifício central e concêntrico de raio Rzinho, quando a temperatura é θ0. O aquecimento uniforme. Então, quando ele fala o aquecimento uniforme, é que todos os pontos são aquecidos da mesma forma, tá? O aquecimento uniforme desse disco até a temperatura θ causa um aumento ΔR em seu raio. Esse mesmo aquecimento, ou seja, a mesma variação de temperatura vai fazer com que esse raio aqui, né, aumente alguma coisa também. Mas é entender que esse ponto e esse ponto, né, esses pontos aqui, eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B, eles estão no mesmo material, então eles vão variar da mesma forma, tá? E aí o que acontece você está querendo ΔRzão, e isso é R0, alfa, ΔT. E você está querendo ΔRzinho, isso é Rzinho, 0, alfa, ΔT. Eles têm o mesmo aquecimento, então a variação de temperatura não importa. O coeficiente de dilatação do material é o mesmo, que se a gente pegar o extremo interno e o extremo externo, estão no mesmo material. E aí o que a gente precisa olhar agora é o seguinte: R0 grande, não é isso? R0 aqui.
é maior do que R0. Ou seja, o ΔR vai ser maior que o ΔR. E aí, dessa forma, a dilatação do orifício central aí, de tamanho ΔR, ela é menor, né? Porque se o ΔR é maior do que ΔR, significa que o ΔR é menor do que ΔR, né? Então, letra B. Para mim era mais treta de pensar, né? Ainda que seja uma questão teórica, tinha grandes chances de você se perder no caminho, né? Porque afinal de contas as pessoas acham que como aqui não tem nada, a forma que vai dilatar é igual, né? Ou dilata mais se perder aqui no meio da conta, mas é menor, tá? Então, para mim, essa era a questão mais difícil da prova. Essa aqui é uma questão de primeira lei de Kirchhoff, tá? Ou conservação de energia. Eu prefiro enxergar como uma conservação de energia. Um circuito elétrico é constituído por um gerador de força eletromotriz E e 4 resistores, R1, R2, R3 e R4, os quais são percorridos, respectivamente, pelas correntes elétricas I1, I2, I3 e I4. Então, o I1 está saindo aqui, ó, e ele vai chegar nesse ponto aqui, ele vai chegar nesse nó. Aí, como esses resistores estão em paralelos, tá? Esse nó é um divisor de corrente, justamente porque esses resistores estão em paralelos. Então, essa corrente I1, ela vai se dividir em I2, I3 e I4. E nesse nó aqui, elas se juntam, né? E voltam I1 para cá, né? Porque, afinal de contas, a gente está considerando que os resistores são ideais. Ele não falou nada sobre a potência dissipada em cada um dos resistores e tudo mais. Então, a corrente elétrica passa, se encontra nesse nó aqui de novo e volta para lá. Beleza? Ele falou para você o seguinte: sendo as intensidades das correntes I1 20 mA e I2 8 mA, se a gente olhar a figura, a gente sabe que I1 é a soma de I2 mais I3 mais I4. I1 é 20, I2 é 8, I3 mais I4 é o que eu quero descobrir, né? Porque ele quer a soma das intensidades. Eu não preciso achar quanto é I3, quanto é I4 e somar. Eu já tenho a soma I3 mais I4. Isso é 20 menos 8. E 20 menos 8 dá 12 mA, né? Porque a gente está falando em miliampere. E 3 mais I4 é 12 mA. Beleza? Então, era uma questão para que você entendesse que estava rolando aqui conservação de energia, que nem a do loop. Certo? Então, a prova de física do Barro Branco estava bem tranquilona, tá? Mais fácil do que a de matemática, com certeza. Se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí no comentário para eu saber como é que isso aqui te ajudou, o que você quer ver mais no canal, né? Quer ver resolução de outros concursos, de outras provas, enfim. Deixa aí um comentário para eu saber. Se você gostou, deixa um joinha também, se inscreve no canal, ativa um sininho para receber as próximas notificações de próximos vídeos. E é isso, beleza? Espero que o vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até breve.